uma lista de 4 estilos que a gente pode seguir, que são eles Wheat Beer, German Pils, Foreign Stout e também Bourbon Triple. Aí no primeiro momento a gente chegou a discutir os estilos, né? A gente descartou logo de cara a Wheat Beer, pela falta do trigo, né? E a gente chegou a pensar na Triple e na Stout. Mas a gente começou a fazer algumas simulações aqui, mas a gente a coloração era uma das dificuldades que a gente tinha. A gente poderia até tentar assar, né, os maltes como foi feito no último concurso, mas a gente achou melhor não arriscar, não se aventurar nisso não. E a gente até, se a gente tivesse a opção do adjunto café, que ele dá uma potência maior para a cerveja, a gente poderia optar por usar ele, mas como só tinha o cacau, a gente optou por não seguir essa linha, né? A gente chegou a pensar até também em utilizar açúcar mascavo ou açúcar de coco, que é um pouco mais escuro, né? Mas pela regra do concurso a gente não poderia utilizar nada que não fosse a açúcar branquinha mesmo, né? Então a coloração foi uma das dificuldades que a gente teria para fazer esses dois estilos, né? E além da coloração teria outros problemas também, como a levedura dar conta de tanto teor alcoólico, né? Que precisaria. Então a gente acabou optando pela German Pils. Isso. E além disso, essa também vai ser outra dificuldade nossa, né? Porque a German Pils é uma escola alemã que é Lager, e a gente, no nosso kit, a gente optou pela levedura, que é uma Resident Ale da Levitec. Então ela é uma levedura de fermentação alta, né? Uma ale. Então acho que essa vai ser a maior dificuldade nossa nesse caso. Tem uma outra também, né? Os lúpulos, eles são mais estilos americanos, né? O ideal seria utilizar lúpulos alemães. Então vai ser uma outra dificuldade, uma outra experiência que a gente vai ter. Mas dentro do que a gente tem, né, eu acredito que a German Pils talvez seja mais adequada a ser feita nesse momento. Seguindo essa linha então da German Pils, né, a gente até discutiu se a gente poderia aplicar ou a pitanga ou a graviola, né, no meio dessa receita. Mas como ela é um estilo muito limpo, né, tanto de cor como de outras variações aí de sabor, né, a gente ficou um pouco mais restrito e optou por não usar nenhuma dessas duas frutas, né. Bom, como eles tiveram também a possibilidade de escolher um insumo, né, um insumo de livre escolha, e depois eles tiveram realmente a possibilidade de definir qual insumo era esse, vamos ver com as equipes se realmente esses insumos tiveram algum impacto positivo ou negativo na estratégia deles com relação ao desenvolvimento da receita baseado no que eles receberam, baseado nos insumos, maltes, fermentos, lúpulos, né? E estilos possíveis, se realmente isso favoreceu ou não o desenvolvimento da receita deles. Agora, falando da nossa estratégia, né, da categoria livre, né, galera? A gente escolheu a levedura, né? A espinha dorsal da cerveja, é o carro-chefe, e o resto é adjunto, né, cara? E aqui eu acho que todo mundo aqui concorda com essa filosofia, né? A gente partiu para a levedura, selecionamos uma levedura coringa, né? Que ela tem uma ampla faixa aí de temperatura, pode trabalhar com um perfil mais neutro, um perfil mais esterificado, dependendo da cerveja, pode inclusive simular uma lager, né? Me parece que a nossa decisão foi muito acertada, né? E ela nos abriu um leque aí de possibilidades. Nós poderíamos inclusive escolher qualquer uma das 4 estilos que veio, por causa dessa levedura coringa. O que você acha aí, Marcão? Concordo plenamente, cara. Uma levedura que você pode trabalhar ale, que você pode trabalhar como uma lager, uma fake lager, cara, pra nós é a espinha dorsal da cerveja, né, cara? Eu concordo plenamente. É isso aí. E o trabalho aí, é lógico que vai ter o trabalho aí do starter, né? Já estamos pensando no starter para fazer com a levedura, deixar ela bem redondinha para ela poder fazer o trabalho conforme a gente está esperando aí da receita. Nesse Master Brew a gente teve essa possibilidade de estar escolhendo uma categoria, né, dentre várias opções que colocaram lá pra gente. Acabamos escolhendo a categoria de fermento, né, de levedura. Pensamos logo de cara, né, nessa categoria, pela facilidade que é um fermento neutro de encaixar entre um ou outro estilo ali, independente de malte, de lúpulo, né? E no final das contas eu acho que a gente acertou nessa estratégia, porque pegando nossos 4 estilos ali, um deles tá fora, né? Mas os outros 3 encaixam perfeitamente, que é Canheiro, Catarina Sal, English Port. O fermento que a gente tem, que é a Resident Ale da Levitec, ela supre muito bem esses 3 estilos, né? Não vamos ter muita dificuldade. A gente pensou mais na escolha da categoria, pensando no ano passado, que a gente, vamos dizer, se deu um pouco mal, né, com os maltes. A gente acabou pegando centeio torrado, centeio maltado, ninguém sabia trabalhar direito com centeio.
Então a gente falou, pô, vamos desse ano escolher os maltes pra gente não correr esse risco. No fim, a gente pensando acabou vendo que não foi uma escolha muito boa, porque os maltes não estavam tão difíceis que no ano passado, então a gente podia ter focado em outra coisa, mas ter os maltes na mão acabou ajudando bastante, né? O que a gente tinha, a gente conseguiu andar ali dentro dos estilos e encaixar bem num estilo, e acho que acabou ajudando bem, sim. Com relação à nossa estratégia que a gente tinha inicialmente, né, que era de pegar o lúpulo, na questão do lúpulo de aroma, o Chinook ele tem uma certa característica cítrica. A Triple, ela tem uma necessidade de uma característica cítrica, porém com uma maior ênfase no fenólico, né? Se a gente for comparar as pegadinhas, que é a Belgian Triple e uma Strong Golden Ale, a diferença entre uma Strong Golden e uma Triple é justamente a questão do fenólico, muito mais aparente numa Triple do que numa Strong Golden Ale. Então a gente poderia ajudar a potencializar um pouco do frutadinho, do esterificado da cerveja com o próprio lúpulo. Uma coisa que a gente talvez poderia utilizar aí, utilizando uma técnica de repente de flame out, fazer a lupulagem no flame out, não só necessariamente apagando ele, jogando ele como lúpulo de amargor. Então a gente tem bastante coisa aí pra gente discutir. A nossa estratégia deu certo, né? A gente escolheu a Resident Ale pensando assim, né? Se vier uma cerveja neutra, beleza. Se viesse inglesa, a gente consegue dar uma esterificadinha. E aí imagina, se a gente tivesse pego, por exemplo, uma levedura belga, das opções, a gente só teria a Belgian Dark Strong Ale pra fazer, e na minha opinião, um mês pra fazer um estilo desse é pouca coisa, cara. E a Czech Amber Lager, só se a gente tivesse com uma levedura Lager, né? Realmente. Então a gente acabou ficando nas duas ali, eu acho que foi uma boa escolha. Então, o importante é ressaltar também que a gente se deu muito bem na escolha de categoria livre, né? Toda aquela ideia nossa de se planejar, se antecipar, garantindo alguns estilos que a gente poderia fazer com o malte. A gente viu aqui que, não sei se é sorte ou não, mas a gente foi com o estilo na mão, English Porter, que tá perfeito pra gente, assim. Não só com o estilo base, né, que dá pra fazer isso, mas dá pra fazer o English Porter e dá pra encaixar muita coisa legal pra a gente trazer novidades técnicas, inovações, tudo, e deixar ela legal. Então, acho que nessa parte de categoria livre, a gente deu muito bem. E um outro ponto que a gente também discutiu aqui é sobre a escolha da categoria livre, né? Que a gente podia escolher entre maltes, lúpulos, estilo ou levedura, né? Então, acho que hoje com a abertura da caixa, com essa receita que a gente está desenvolvendo, eu acho que ia facilitar um pouco nossa vida se a gente tivesse escolhido o estilo, né? A gente teria um conjunto de outros estilos para poder escolher e tentar adequar o resto dos outros ingredientes. Eu acho que hoje a escolha da levedura não é a pior das escolhas. Você vê que muita gente pegou uma levedura inglesa, que tem uma ampla faixa de atuação. E eu acho que é uma decisão bem inteligente mesmo, porque se você tivesse escolhido uma cerveja, um fermento de característica belga, como uma ou outra equipe escolheu, você ia ficar muito limitado pelos estilos que poderiam aparecer como sorteados para a equipe, né? Então eu acho que deu mais certo a pessoa pegar uma levedura inglesa como a Resident do que talvez uma belga. Então você consegue brincar um pouco mais e dá para você fazer um fake lager, dá para você trabalhar bem, porque você vai receber insumos aí para fazer starter e não sei o que, multiplicar bem a levedura e já vem uma quantidade bacana no pacote. Então tá aí algo bem interessante de uma estratégia antes mesmo de receber os insumos, né? Mas eu acho que eu voltaria atrás e escolheria o estilo. Já dentro da pretensão que tínhamos de trabalhar na casa do estilo Ale, e principalmente porque dentro da escolha de livre categoria que nós optamos quanto ao estilo, nos foi proposto 4 estilos de cerveja, sendo delas 3 ales, e nós optamos pela Brown IPA. A nossa opção se deu principalmente pelos maltes que vieram na caixa e pelos lúpulos que são de linha inglesa, o East Kent, e o Galena, de origem americana. E também pela levedura que nos foi fornecida, eBay, que é uma levedura belga, mais característica para estilos trapistas, mas que também permite algumas variações no estilo Ale, sendo uma delas a IPA. Então é uma Belgian Brown American IPA. Belgian IPA Brown. Fechou. Né? E a categoria de livre escolha, ela favoreceu muito a equipe, né? Isso caiu como uma luva, né? Diz assim na vida que quando ela te dá limões, a gente faz limonada, mas se ela te dá aí lúpulos americanos, aí a gente faz um dry hop, né? Que poeta.
A gente pretende executar uma receita simples, né, uma receita soft, bem executada, uma APA raiz, né, que talvez a gente ache que esse vai ser o diferencial da nossa receita. Às vezes as pessoas esperam uma complexidade, mas o simples, bem executado, ele também é complexo, né? Ele traz aí, digamos assim, uma grata surpresa em tomar, né, uma nuance bacana. Cara, né, a escolha da categoria livre, confesso que me pegaram de surpresa. Pelo que aconteceu ano passado, pela dificuldade que o pessoal teve ano passado em querer inovar bastante e acabar se complicando, eu achei que todo mundo ia na levedura. A gente estava até fazendo uma aposta se ia todo mundo na levedura ou se ia todo mundo no estilo, que também é uma coisa um pouco mais complicadinha, né? Mas até que teve, mano, a gente escolheu o malte, escolheu o lúpulo, fiquei surpreso, foi legal. Algumas equipes também avaliaram a possibilidade de utilização de algum processo inovador, um processo diferenciado, para conseguir chegar na receita, ou chegar no que eles estão pensando em termos de receita. E vamos ver o que eles estão pensando, o que eles listaram com relação aos processos especiais, utilização de algum adjunto que possa contribuir de uma maneira inovadora para a elaboração da cerveja, né? Porque isso também conta pontos, né, na avaliação final, essa parte de processos diferenciados e a percepção dos juízes perante a utilização de algum adjunto diferente. Vamos ver o que as equipes estão falando. Agora, com a receita tomando forma, né, vamos falar um pouquinho aí do que a gente pretende fazer, né, galera, das técnicas, né, pra gente conseguir uma cerveja única, né. Ricardo, você quer falar um pouco aí de outras técnicas aí que a gente quer usar nessa cerveja? São técnicas diferentes. A decocção já é uma novidade também, é a primeira vez aí que eu vou tá participando aí, junto com o grupo até. E outras técnicas como a infusão a frio, que o Marcão trouxe aí no começo aí pra gente também é uma novidade. Eu acho que trabalhando tudo isso e nós estamos com equipamentos aí diferentes esse ano, né, do que o Los Fudenses usou o ano passado. Sim, eu acho que tem bastante novidade aí pra galera acompanhar nos vídeos aí de execução da nossa receita. E qual a cerejinha do bolo, Oscar? Bom, a cerejinha do bolo é um negocinho verde, né? Negocinho verde. Manjericão. Pé de manjericão daqui de casa que a patroa usa para temperar as comidas, fazer molho pesto. Vai ter que ter o vídeo da colheita, hein? Nós vamos ter que tirar o manjericão aqui para jogar na nossa breja, hein? A patroa vai ficar bem orgulhosa. Nós vamos fazer cane sugar caseiro. Vai ser outro desafio, porque cane sugar caseiro a gente não tem muito parâmetros de cor. Então a gente vai ter que mirar e torcer ali para aquela coloração. E para trazer essas características complexas também do estilo. Bom, o que é uma Munich Dunkel? É uma cerveja, uma lager de fermentação neutra, bem maltada, de cor mais escura, né? Um cobre avermelhado, mais intenso. Mesmo com todos os maltes que a gente tinha, a gente também não conseguiria chegar na cor, né? Mesmo colocando tudo lá, não dava para chegar na cor, mesmo reduzindo. A gente tinha a opção de torrar de novo ou fazer decocção. Então a decocção muda a cor da cerveja, né? A cor final, você ferve uma parte do mosto por um tempo determinado, pré-estabelecido, e essa reação de Maillard que vai acontecer na decocção traz um pouco de mudança nessa cor, então ela fica um pouco mais escura. Então a gente decidiu trazer a cerveja para o tom de EBC que a gente precisava para estar dentro do estilo através de decocção. E a decocção ia ajudar muito a melhorar o perfil de malte da cerveja. A gente tinha maltes muito bons, a combinação de Viena com Munich 2, para já trazer um perfil maltado bem interessante, mas a decocção ajuda a evidenciar isso mais. E outro desafio, né, que o grupo assumiu aí é em relação ao uso dos adjuntos. A gente escolheu uma combinação entre o caju e o café, que foram dois dos adjuntos que a gente recebeu. O caju é uma fruta que a gente encontra pouco por aqui em natura, então a gente decidiu usar a polpa, e o café, a gente procurou um café de torra mais clara para trazer outras notas, mel, chocolate, baunilha, que combinariam um pouco melhor aí com o caju e ficariam mais dentro do estilo que a gente escolheu. A gente fez alguns testes e a gente chegou no consenso que o cold brew, né, uma extração a frio de 12, 16, 24 horas, ainda estamos testando, vai trazer mais doçor do café e fica um café bem gostoso, né, sem aquele amargor. Um outro desafio que a gente tem aí é fazer a certificação, né. Fizemos alguns testes já previamente nessas panelas elétricas, inclusive da Conservap aqui de Taubaté. A gente fez uma infusão numa bag, no caso foi o Hope Spider mesmo, né? Com os maltes dentro, e ocorreu a acidificação dentro do esperado ali, sem contato com oxigênio, né? Com a cama de CO2 direitinho.
a técnica da Kettle Sour dentro dessa panelinha da conservar funciona, e foi o que a gente optou em estar fazendo, né? Grande dúvida aqui que a gente ainda está discutindo é aquela questão de como usar a pimenta, principalmente na dosagem, né? Porque eu acho que a pimenta em exagero pode arruinar a cerveja. Se errar, vai ficar difícil consertar, praticamente impossível. Se a gente acertar, pode ser bem inserido assim. Então a dúvida é exatamente isso que a gente está ainda estudando, discutindo, de como melhor usar essa pimenta para obter um resultado adequado. Essa ideia de colocar pimenta na Foreign Extra Stout, tô curioso pra ver essa breja. Eu já fiz IPA com pimenta, fica da hora. Um stout tem potencial, hein? E a gente vai usar também o Ice Spindle, que é uma sonda que a gente deixa no mosto, e ele vai medindo, né, a densidade e a temperatura em tempo real e publicando na internet, na nuvem, e a gente consegue acompanhar o gráfico de fermentação e temperatura ao longo do tempo. E isso dá uma visão pra gente no momento ideal, se a gente quiser fazer uma alteração de temperatura em determinado ponto da fermentação. A gente achou que faltou um biscoito na relação de malte, hein? Bem lembrado, porque como a base vem com Pilsen, Munique e Viena, até dá pra brincar com os três ali pra conseguir uma característica, um amendoado com Viena, um biscoitinho, que não é exatamente o biscoito do perfil dos maltes ingleses que a gente espera, mas o Munique ajuda nisso. Aí a gente, discutindo, a gente achou algumas alternativas, né, Lucas? Fazer um hackzinho aí pra chegar perto do biscoito. A gente deu uma sabotada no Pilsen. A gente discutiu, eu sem querer achei no Radical Brewing umas informações de como assar o malte e tal, e um dos perfis que ele indica lá é o de biscuit. Aí a gente discutiu entre nós, achamos legal, né? Aí o Lucas foi o mentor e o nosso cozinheiro do malte aí. Como foi a experiência, Lucas? No começo deu tudo errado, mas depois deu certo, né? O livro descreve certinho, assim, as temperaturas e o tempo para se fazer e tal. Fala até de você deixar, para você ter a característica mais intensa, você precisa encharcar o malte, deixar descansando por um tempo, assim, e foi o que eu acabei fazendo, né? Até por isso a gente fez um pouco antes, né, de braçar, porque o livro indica mesmo que tem que ter um período de descanso, e se a gente não fizesse, talvez não chegaria nas características que a gente espera. Pessoal, querendo mudar o perfil do malte aí também, além de decocção, fazendo torra, fazendo cozimento do malte aí a mais no forno. Legal ficar isso também, curti. Para conseguir essa secura aí, e olhando a carga de malte que a gente vai ter, Viena, Munique, tudo isso aí, né, uma certa quantidade, e que a gente pode usar aí para secar ela bem? Só temperatura de mostura ou vamos outro lado? Acho que dá para usar um candy sugar. Não pode usar açúcar, né? Mas pode usar candy sugar. Dá para fazer um candy sugar sem cor. Mas aquele açúcar invertido começou a fazer ali a fervura, né? As reações do começo ali de um candy sugar, a gente já trava. O FG, talvez a gente não bateria esse 1008 da vida aí sem fazer essa ideia. Eu acho que rola sim. A nossa levedura é floculante, né? Ela não vai ter aquela atuação durante toda a fermentação ali para atenuar, né? Então a gente conseguir ajudar a vida dela também no saboreio. Eu acho que você tocou num ponto bem importante, cara. Justamente pela floculação dela, ela é uma levedura, as leveduras inglesas, elas tendem a deixar já esse dulçorzinho residual. Puta, muito bem pensado, cara. Eu acho que a gente tem que, mais do que nunca, então, esse candy sugar vai entrar legal aí não para trazer cor e complexidade, mas para ajudar aí a dar uma secada, né? Esse talvez seja o grande desafio, né? Utilizar uma levedura ale para fazer uma cerveja lager bem cristalina. Como deixar cristalina essa cerveja, né? Uma ideia sugerida que a gente vai estudar ainda, de acordo com a aparência da cerveja, mais pro final, né, da maturação, é a possibilidade de fazer mais de uma filtragem da cerveja. Até o Tars cogitou de usar gelatina, né? Eu tô cogitando de usar 2 vezes a gelatina. Gelatina só tem uma resposta. Sim. Sempre. Então são 2. Em vez de duplo cold crash, é dupla gelatina. Duplamente filtrada com gelatina. Abaixo de 0. De repente, usar uma vez, deixar 1 a 2 dias com gelatina, fazer uma nova filtragem, usar a gelatina de novo. Existe o risco da oxidação, mas focando mais no resultado, talvez a gente consiga deixar o mais cristalina possível a cerveja, né? Mas é um risco ainda que a gente vai avaliar, talvez até de acordo com que a cerveja vai trazer pra gente com relação à cor, né? Se tiver cristalina, não tem por que fazer isso, né? Agora, se a gente achar que seria interessante deixar mais claro ainda, talvez seja uma possibilidade, né? Uma das técnicas, né, que nós vamos precisar utilizar é a técnica da torrefação adicional a um dos maltes que nos foram propostos. E nós escolhemos uma quantidade do malte Pilsen para fazer uma torra adicional para chegar à coloração que nós desejamos.
A gente vai fazer essa receita numa single vessel. Essa aí vai ser talvez a técnica diferenciada para a gente controlar bem essa única rampa. Bom, por fim, agora vamos ver realmente em detalhes, né, qual é a receita de cada uma das equipes. Qual a quantidade de insumos que eles vão utilizar, quais os processos, quais os adjuntos, detalhes de fermentação, detalhes de rampa de maturação, detalhes da mostura, se vão ter alguma diferenciação em termos de mostura, né, em termos de rampa de mostura, e vamos ver o que realmente eles estão pensando, né, e como que eles estão desenhando, visto que essa é uma etapa fundamental do processo, fundamental do concurso. Eles têm que desenvolver essa receita, enviar essa receita, e essa receita vai ter que ser reproduzida e depois avaliada. Vamos ver as receitas das equipes em seu detalhe. Vamos falar um pouquinho aí dos parâmetros da breja, né, cara? Como é que a gente pretende... assim, no guia BJCP, ela tem lá, tá muito bem enquadrada, né? Como uma Munich Dunkel, ela é uma 8A, né? Nós colocamos aqui, estamos considerando usar água Monteiro Lobato, que é uma água que a gente já conhece bem. Os sais de correção, né? O ácido lático, talvez a gente use, vamos medir o pH depois que arriar os maltes, né? Se necessário, a gente considera aí colocar até uns 3 ml de ácido lático. E depois... os maltes, né, galera? Praticamente aí 2,9 do malte Pilsen, 1 kg do Viena, 1 kg do Munich 2, do Munich Dunkel, meio quilo da aveia. A cevada torrada, galera, a gente pretende fazer uma infusão a frio, né? Depois a gente precisa ver como é que a gente vai corrigir isso aqui na receita, né? Alterar para total, é só alterar esse número aí. Aí o Galena, né, galera? O Saaz, né? A gente joga no final e a levedura aqui, certo? Bom, aí, galera, a gente colocou aqui as rampas, né? Nós estamos pensando em fazer aqui a parada proteica, né? 50 graus, decocção, a sacarificação, mash-out e a fervura, né? Então isso aqui nós vamos ajustar ainda, né? Cara, já parece bem interessante essa receita. Tá um pouco clara pro meu gosto, assim, de uma Munich Dunkel. Mas eu deixaria um pouco mais escurinha, né? Mas ainda assim, eu acho que vai entregar bastante do negócio de malte, do torrado. Eu usaria mais torrado, mas assim, bem bacana. Acho que vai dar bom fazer uma fermentação bem baixinha, vai ficar bem legal. Acho que vai entregar a proposta do estilo aí. Mas já é um... Tirando a infusão do manjericão, que é no final da fervura, tá? Tirando o manjericão, né? Porque não tem nada a ver com uma Dunkel, uma cerveja torrada, escura. Mas é isso aí. Esse é o desafio. Às vezes o desafio é não usar o ingrediente. A infusão do manjericão. Então nós vamos ainda passar isso aqui a limpo, né? Nós vamos fazer a abraçagem dela na sexta-feira agora. Vamos botar a levedura para rodar no starter, para propagar agora quinta-feira. E é isso aí, vamos pro abraço, né? A gente já tem aqui um Brew Steps também, né? Que nós fizemos aqui. Também nós vamos revisar isso daqui e subir lá, né? Bora pro abraço. Okay, beleza? Que venha a La Fueda 2. Que venha a La Fueda 2 para que a gente possa ganhar esse concurso aí. Esse ano é Los Fudensos da Parada.